O seu fracasso não te qualifica para se tornar um artista. Eu li ontem em alguma rede social alguém postando assim: "Ah, mano, se nada der certo na minha vida, eu vou virar tatuadora". E, mano, não é porque essa transição é errada, mas é porque tem uma questão nessa frase que incomoda, que parece até de certa forma um pouco preguiçosa, um pouco até de querer rebaixar o que é se tornar um tatuador, o que é se tornar um artista. E veja bem, o que eu tô dizendo é, se tornar artista não é o problema. O problema é quando se tornar artista parece ser uma espécie de fuga, quando nada mais deu certo e quando você só simplesmente acha que é mais fácil ser aquilo que você está dizendo que vai se tornar após o seu fracasso. E veja bem, sempre que a gente começa por algo que ele vem com esse lugar de fuga, pode ter certeza que a gente está subestimando o processo. Porque é como se a arte não exigisse estrutura alguma para você entrar e pudesse ser feito tudo de qualquer jeito. Quando na verdade o processo para se tornar um artista, um processo para se tornar um tatuador, existe todo um procedimento de estrutura que tem também a sua complexidade. E quando eu digo um tipo de estrutura diferente, eu quero entrar em campos mais específicos também, talvez até um pouco mais técnicos, né? É quando eu falo se tornar artista é muito amplo, né? Existem muitos campos dentro da arte que pode te tornar um artista, né? Eu já trabalhei com audiovisual, já trabalhei como fotógrafo, por exemplo. E aí tem umas brisas, eu até fiz umas anotações aqui. Enquanto fotógrafo, eu precisei estudar luz, precisei estudar posicionamento de modelo. Enquanto audiovisual, eu precisei estudar fotografia, né, composição de imagem. Fiz um curso de desenho. Enquanto desenhista, precisei estudar composição. Precisei estudar formas básicas. Enquanto pintor, quando eu fiz pequenos cursos, eu precisei estudar valor tonal. E categoricamente, todas essas coisas que eu estudei, dentro de cada área que eu estudei, acabou servindo para mim dentro da tatuagem. Eu não estudei necessariamente cada um desses pontos para começar a tatuar, mas cada um desses pontos serviram para que eu me tornasse um tatuador. Tô longe de me tornar um tatuador bom, muito longe. Mas cada um desses pontos que eu mencionei foram de suma importância para que a tatuagem fizesse sentido para mim como material final, como produto final. O que eu tenho na minha cabeça? A tatuagem nada mais é do que uma ferramenta dentro da arte que eu utilizo para me expressar. Aí eu me expresso com a tatuagem, porque você entende técnica, entende como funcionam as agulhas, as máquinas e tudo mais. Mas só nesse âmbito da tatuagem já tem 1 milhão de coisas de baixo ali para aprender. Só que para chegar nesse ponto tem todo um campo conceitual para eu chegar nisso. Ou seja, não foi o fracasso das minhas outras coisas que facilitaram a minha entrada dentro da tatuagem, saca? De certa forma, quando você analisa e pensa, pô, Lucas, mas você desistiu do seu profissional para virar um tatuador. De fato, isso é um ponto. Só que foram campos da onde, de certa forma, eles se encontravam para facilitar o meu processo de transição dentro da tatuagem. Não era como se eu estivesse dentro do lugar onde eu não conhecia nada artístico, nada de composição, e de repente eu falasse, bom, vou ali tatuar que é mais fácil. Então, uma responsabilidade que eu demorei, inclusive, para entender é que quando eu faço um desenho de tatuagem, não é simplesmente um desenho que eu vou deixar aqui no meu papel, no meu caderno, e já era, ninguém mais vai ver nada, né? Tem toda uma responsabilidade de marcar alguém para a vida toda. E outra coisa que as pessoas acabam por desconsiderar toda nesse processo é que todo o processo artístico, pelo menos na minha concepção, leva tempo para você se aperfeiçoar. Mano, tem muita gente na arte, vou focar mais na tatuagem, muita gente na tatuagem que leva meses, anos para viver da tatuagem. Eu sou um caso à parte, eu já vivo de tatuagem desde o meu primeiro 6 meses ali, eu já consegui viver de tatuagem. Tem todo um processo diferente, não foi porque eu dei sorte, não foi porque eu sou especial, foi todo um lance que eu aproveitei de conhecimento de marketing. Um outro vídeo eu falo disso, mas é muito difícil. Você aguentaria esse processo de esperar meses, anos para poder conseguir viver, para conseguir se sustentar desse processo? É a mesma coisa de pensar assim, para vocês entenderem a associação à facilidade. Você trabalharia, mano, sei lá, 6 meses, vou colocar do meu lado, 6 meses, não CLT, sem receber R$1.
ou recebendo o mínimo possível, 500 conto por mês, esse processo financeiro também é uma transição muito difícil para as pessoas que querem viver de arte. Então, detalhe, tá nesse vídeo, eu talvez não vá contar para vocês agora como fazer, eu vou postar outro vídeo porque é muito longo para falar disso, mas tem que levar em consideração também que só esse processo de transição financeira já é um dos pontos dificílimos que existe também, né? Eu acho que a tatuagem, dentro de toda a manifestação artística, ela ainda consegue ser um pouco mais comercial e vender um pouco mais, né? Mas, no geral, não é fácil viver de arte financeiramente falando mesmo. Eu quis também ouvir uma outra opinião de um tatuador amigo, que eu vou colocar aqui para vocês. Ser tatuador não é plano de emergência, não é rota de fuga, tá ligado? Não é, vou tentar isso daqui. É acordar sem saber se você vai ter cliente. É um material caro que a gente investe quando a conta tá apertada, principalmente. É estudar anatomia enquanto todo mundo acha que você já sabe desenhar. Errar, aprender, refazer. Além de carregar a responsabilidade permanente na pele de alguém. Isso é muito, muito foda. Tatuagem não é só improviso, é técnica, é ética, é visão artística, é psicológico, é gestão, é marketing, é resistência e muitas outras coisas. Quando alguém fala que vai virar tatuador porque o mercado tá difícil, soa como se fosse algo simples, como se fosse um improviso qualquer, mas não é. Tem gente que levou anos para ser respeitado, anos para dominar o traço, para entender luz, sombra, anos para construir o nome. Isso daqui não é uma saída fácil, é escolha difícil. E se você quer entrar nessa parada, entra por amor, entra com respeito, entra entendendo que isso daqui não é hobby de crise, porque quem vive disso, isso é sangue, tempo e identidade. Ó, e aqui eu queria deixar claro, tá? Eu não tô dizendo que o problema é você querer mudar de área, é você querer entrar na arte, é você querer entrar na tatuagem. O problema é a mentalidade de como você pensa em fazer isso. Não é achando que tudo vai ser muito fácil. Essa expectativa de que, putz, é só fazer um desenho, ou que muita gente já me falou, pô, é só seguir um decalque, é só pintar, é só criar. Todas essas expectativas, todas essas questões que as pessoas acreditam ser fácil, de todo o meu coração, não é. Exige muito estudo, exige muito trabalho, existe um esforço. Criar tem um lance muito difícil que é às vezes depender do teu emocional, e o emocional nem sempre tá bom para você fazer. Só que quando você é contratado para entregar algo artístico, você tem que entregar aquele material com muita qualidade. Ou seja, a arte, e mais especificamente a tatuagem, não pode ser a sua opção de fuga, ela tem que ser a sua opção de escolha. Enfim, mano, eu não quis parecer um cara ruim, assim, que tira sonhos das pessoas. Se é um sonho, eu acho que você tem que meter a cara mesmo e ir. É, mas eu acho que precisa mudar um pouco a mentalidade ali para você não se frustrar. Você ainda acredita que a arte pode ser um plano B, mano? Ou precisa ir com uma expectativa um pouco mais baixa, com planos, com bastante planejamento para fazer as coisas dar certo? Comenta aqui embaixo o que você acha, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre, principalmente se você discorda dos meus pontos aqui. Fechou? É nóis. Tamo junto.